Boa noite, irmãos do distrito de Mineirolândia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa se multiplicar em nossas vidas. Amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Fagner Severo, sou membro da Igreja Adventista da cidade de Boa Viagem. Dizer que é uma satisfação estar com todos os irmãos nesta noite. Quero agradecer também ao pastor Alexandre Bilhomes, nosso pastor distrital, saudar ele e toda a sua família, né? Que foi quem me convidou, e dizer que é uma satisfação estar com cada um dos irmãos nesta noite. Sem mais delongas, eu queria que nós abríssemos nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, nós iremos ler os versos 1 e 2. Mas antes eu queria convidar os irmãos a que nós pudéssemos fazer uma oração. Se você puder, feche seus olhos. Querido e amado Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, que nesse momento nós te pedimos a unção do teu Santo Espírito, para que possamos ler e compreender o texto sagrado. Tudo isso nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, em Mateus 3, versos 1 e 2 diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de João Batista aqui é um chamado ao arrependimento, né? Mas antes da gente aplicar esse texto, antes de nós aplicarmos esse texto, eu queria fazer algumas considerações. Deus levantou João Batista, mas o último profeta a ser levantado foi antes dele foi o profeta Malaquias, né? Cerca de aproximadamente 400 anos, um pouco mais, antes de João Batista. Ou seja, isso significa que nos dias de João Batista, as pessoas do seu tempo não conheciam o dom profético, né? E é algo interessante que tem um texto bíblico que diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. E foi justamente isso que aconteceu, né? Nos dias de João Batista, as pessoas terrivelmente estavam em apostasia, né? Em apostasia. Isso foi aconteceu. É interessante também, irmãos, que os pregadores adventistas, né? Nós adventistas, você já deve ter ouvido alguma pregação, eles sempre costumeiramente fazem uma correlação, né? Entre as mensagens de Elias, as mensagens de João Batista e a mensagem do remanescente dos últimos dias, dos nossos dias, né? E não é difícil de entender o porquê, né? Por exemplo, se nós olharmos aqui, o profeta Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento, ou seja, que antecedeu a João Batista. No capítulo 3, verso 1, ele diz que enviaria um mensageiro que prepararia o caminho do Senhor, né? Isso está no 3, verso 1, obviamente se referindo aqui a João Batista. Aqui no capítulo 4, no último capítulo, e nos dois últimos versículos, diz assim: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Verso 6, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Interessante que esse texto está se referindo a João Batista, mas aqui ele chama João Batista de Elias, né? Tanto é que nos dias de João Batista havia uma expectativa de que Elias viesse, né? Tanto é que Jesus, lá em Mateus 17, ele diz que essa profecia, a vinda do Elias, se cumpriu, né, com João Batista. O próprio anjo Gabriel, quando foi anunciar o nascimento, de João Batista, ele disse, está lá em Lucas 1,17, ele disse que João Batista viria no mesmo espírito e poder de Elias, ou seja, ele pregaria com a mesma fé, com o mesmo empenho, com a mesma vontade, né, de Elias. Elias, tem um texto de Elias, né, que me chamou muita atenção, está lá em 1 Reis, no capítulo 18, verso 21, que ele faz um chamado a todas as pessoas que estavam ali, os profetas, o povo de Israel, Acabe, né? E ele diz: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, se Baal, segui-o. É um chamado ali ao arrependimento, né? As pessoas tomassem uma decisão, né? Saíssem de cima do muro, né? Até porque o muro pertence ao inimigo.
Então a mensagem de João Batista, ela é uma mensagem de arrependimento, é um chamado ao arrependimento. E a mesma coisa, né? Aos nossos dias, a mensagem remanescente dos últimos dias, que tem que pregar a tríplice mensagem angélica, ele tem que fazer um chamado ao arrependimento, né? E não é difícil fazer essa aplicação, até porque aqui quando lemos aqui em Malaquias 4, verso 5, diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o grande e terrível dia do Senhor nós também aplicamos aos últimos dias, os dias que antecedem a volta de Jesus, né? Então a mensagem de arrependimento tem que ser uma mensagem pregada nos dias de hoje, né? Esse é um ponto que eu queria considerar. Até porque, irmãos, quando lemos a tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14, eu queria só mencionar aqui a primeira mensagem. Ela diz que, você conhece de qual texto, né? Diz que vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, a cada tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Alguns pontos aqui nos chamam a atenção. Por exemplo, nós temos uma mensagem, um evangelho eterno a pregar ao mundo inteiro, né? Uma advertência a dar ao mundo inteiro, né? E diz que nós devemos temer a Deus, nós devemos dar glória, porque chegou a hora do juízo, né? E adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, esse de fato é um chamado ao arrependimento, né? Quando diz temer a Deus e dar-lhe glória, quem teme a Deus e dar-lhe glória realmente tem que ser um povo que realmente passou pelo arrependimento, passou pela conversão, passou pela confissão, né? Que confessou os pecados. Um povo realmente aqui é um chamado para ser santo, né? E adorar a Deus. E adorar a Deus que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, né? Esse é a mensagem. Agora, irmãos, voltando aqui para Mateus, no capítulo 3, é muito interessante que no verso 2 diz que ele arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Eu queria aplicar esse texto aos nossos dias, irmãos. Não tem como se falar, de forma alguma, se falar de perdão sem falar de arrependimento, né? Nenhuma pessoa ela pode ser salva e perdoada sem passar pelo arrependimento, de forma alguma. Sem arrependimento, conversão e confissão, não há remissão de pecados, né? Sem arrependimento, conversão e confissão, não há remissão de pecados. Quando fala de conversão, até me lembro um texto do escritor Guimarães Rosa, que diz que conversão é uma conversa bem grande. Conversão é uma conversa bem grande, né? Ou seja, é uma conversa longa, uma conversa para a vida eterna, né? Para a vida toda, né? E, irmãos, é interessante que a pregação de hoje, ela promete salvação para quem nunca demonstrou nenhum sinal de arrependimento. Esse é um problema sério que nós enfrentamos nos nossos dias, né? E que nós precisamos ter cuidado com isso, né? Porque a mensagem de hoje, ela promete salvação para pessoas que nunca passaram, nunca demonstraram qualquer sinal de arrependimento, certo? E isso é preocupante, né? Porque não é isso que o Evangelho ensina, né? Então, parece que hoje a mensagem é uma mensagem muito alinhada com a mensagem Coach Master, né? Eu não tenho nada contra Coach Master, inclusive eu tenho um amigo meu que ele é Coach Master, mas uma coisa a gente precisa diferenciar: a mensagem bíblica do Evangelho Eterno e a mensagem Coach Master. A gente precisa fazer essa diferenciação. A mensagem de hoje ela precisa ser uma mensagem adocicada, né? Uma mensagem doce, né? Até porque hoje as pessoas têm uma capacidade muito grande de se vitimizar. Se você pregar uma mensagem mais forte, um chamado ao arrependimento, as pessoas já se vitimizam, né? Essa é uma característica dos nossos dias. Mas há uma necessidade nos nossos dias a gente pegar uma mensagem concisa. A mensagem de Apocalipse 14, a mensagem para os nossos dias é uma mensagem, é um chamado ao arrependimento, é um chamado a adorar a Deus
né, no seu dia, que é o sábado do Senhor, né? É uma mensagem que precisa ser pregada para as pessoas, né? Fazer com que as pessoas entendam que chegou a hora do juízo de Deus e que elas precisam tomar uma decisão, né? Assim como precisavam se tomar nos dias de Elias, como se precisa tomar nos dias de João Batista e precisa tomar nos nossos dias uma decisão. Não há salvação para quem nunca demonstrou qualquer sinal de arrependimento. Isso é uma coisa que precisa ficar na nossa cabeça. Tem até um texto da escritora Ellen White, no livro Grande Conflito, que diz o seguinte, na página 486, ela diz: pecados de que não houve arrependimento e que não foram abandonados não serão perdoados nem apagados dos livros de registro, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. Irmãos, eu queria terminar essa meditação trazendo um texto, que na verdade eu peguei esse texto numa meditação, né? Uma meditação, essas meditações anuais, é um texto a cada dia, de 2018, na página 104. E ali citou um texto do pregador William Bootsy, que ele diz o seguinte, eu até transcrevi aqui conforme está lá, ipsis litteris, diz assim: o principal perigo que confronta o século vindouro é a religião sem Espírito Santo, o cristianismo sem Cristo, o perdão sem arrependimento e a política sem Deus e o céu sem inferno. E eu queria encerrar com esse texto que você possa fazer uma reflexão, né? Então, a mensagem, e aqui me chama a atenção que ele diz, um perigo é perdão sem arrependimento. Para que haja perdão, tem que haver arrependimento genuíno. Irmãos, eu agradeço por esse momento estar com vocês e eu queria terminar com uma oração. Se você puder, feche seus olhos. Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo texto sagrado e que esse texto possa ficar guardado em nossa mente e nosso coração. Que nós possamos, nesse momento, ficar convictos da missão que foi dada a cada um de nós de trazer uma mensagem poderosa para nossos dias. Que o Senhor abençoe a toda a igreja, todo o distrito de Mineirolândia, os seus membros, nosso pastor, e que todos sejam abençoados ricamente, Senhor. Fica conosco, nos dá uma noite de paz, é o que nós te rogamos no nome santo de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus.